Queria convidar você a estar conosco meditando na palavra de Deus. E o personagem que eu queria convidar você para estudar conosco é Sansão, que aparece no livro de Juízes, no capítulo 13 até o capítulo 16. Deus tinha um propósito muito grande na vida desse homem. Antes dele nascer, Deus manda um anjo avisar, comunicar a sua mãe de que aquela criança que estaria nascendo, seria gerada no ventre dela, seria um escolhido de Deus, um ungido de Deus, que essa criança ela deveria tomar alguns cuidados especiais desde a sua gestação e assumir um voto de consagração dentro do judaísmo chamado nazireado. E nesse voto então ela não beberia, e nem o seu filho beberia nenhuma bebida fermentada, nem vinho, nem derivados da uva, e não cortaria o cabelo dessa criança. E essa era uma maneira cerimonial de dizer: essa criança foi consagrada a Deus. E Deus tem um propósito para essa criança. Ele vai ajudar a fazer com que a opressão que está acontecendo sobre os israelitas por parte dos filisteus, ela seja minimizada. Deus vai usá-lo como um juiz, como um líder de Israel. E esse era o propósito de Deus, um propósito muito grande. Mas quando a gente começa a ler a história de Sansão, a gente vai percebendo que as coisas não aconteceram tão bem assim. Sansão viveu uma grande derrota, porque ele não soube aprender com os seus erros. Uma das coisas tremendas que a Bíblia vai nos ensinar é que não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e todos nós falhamos, num grau maior ou menor. Agora, tem um ditado popular que diz assim: errar é humano, não é isso? Agora, permanecer no erro, o que é? É burrice. E eu poderia dizer a mesma coisa de Sansão. Sansão, ele vai cometer alguns erros, a misericórdia de Deus se revela na vida dele, e ele não aprendeu com esses erros. Olha só o que diz a Bíblia. Juízes capítulo 16, versículos 15 em diante, a Bíblia diz assim: disse-lhe ela: como podes dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Essas palavras que estão aqui no capítulo 16, vai aparecer no final da história de Sansão, quando surge um personagem chamado Dalila. Dalila não era a prostituta de Gaza. Dalila era uma mulher com quem Sansão não se casara, mas se juntara. E quando os homens da cidade souberam que ele estava convivendo com Dalila, morando com ela naquela casa, então chamaram os homens, os filisteus, chamaram a Dalila e disseram o seguinte: olha, nós vamos dar para você uma quantidade de prata, para você descobrir como é que a gente pode pegar esse homem que está sendo uma pedra no nosso sapato e dar um jeito nele, porque ele é muito forte, a gente vem com um exército aqui, não é? E ele acaba conseguindo fugir, a gente não consegue. E ela ficou então animada com a possibilidade de receber aquela fortuna, que seria uma grande quantidade para aquele tempo de dinheiro. E ela então continua a dar asas àquele envolvimento afetivo com Sansão.
E ele então diz para ela: não, olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, eu não vou conseguir quebrar essas cordas. E então ela diz isso para os homens da cidade, e os homens da cidade ficam escondidos num quarto. Quando Sansão está dormindo, ela vai lá e amarra Sansão com as 7 cordas novas. E quando ele está dormindo assim, ela grita: Sansão, os homens da cidade estão invadindo a casa. Eles já estavam dentro da casa. E Sansão acorda, arrebenta as cordas e dá um jeito naqueles homens. E ela faz isso 3 vezes. E ele vai se deixando, e cada vez que ele vai contando uma história, ele vai chegando perto da verdade, do sentimento, até que ele conta toda a verdade. E ele é preso e é colocado num circo da cidade, e todo o povo ia olhando ele, empurrando um moinho, cego porque vazaram os olhos dele. Agora olha o que aconteceu no primeiro casamento de Sansão, Juízes 14, versículos 16 e 17. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois puseste aos filhos do meu povo um enigma e não mo declaraste a mim. E respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, tu declararei a ti. E assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Uma das piores tragédias da vida é não aprender com os erros do passado. John Maxwell, um autor que tem escrevido sobre liderança, disse assim: erros tornam-se erros quando, ao percebê-los, agimos de forma incorreta. Agora, os erros se tornam fracassos quando continuamente respondemos a eles de forma incorreta. Eu posso errar, mas se eu continuo a permanecer no mesmo lugar das coisas erradas e fazendo as mesmas coisas erradas, então pode ter certeza que um fracasso, uma tragédia vai acontecer. Quanta tolice Sansão e muitos de nós temos praticado. Às vezes nós estamos tão seguros de nós mesmos que não percebemos que estamos caindo nas mesmas armadilhas da vida. Você já fez alguma coisa errada? Todo mundo fez. Agora você já percebeu que existem algumas áreas da tua vida em que você tem uma suscetibilidade a repetir os erros? E de alguma maneira, estas falhas que se repetem nos revelam as fraquezas que temos escondido de nós mesmos. Ou seja, os pontos vulneráveis da nossa vida. O nosso calcanhar de Aquiles. Quando nós lemos Juízes 16 e comparamos com Juízes 14, nós vemos como Sansão era conduzido pelas suas paixões. As suas paixões falavam tão mais alto, por isso ele agia com ingenuidade e se tornava presa fácil do inimigo. Quando a nossa fé não transforma os nossos valores, quando a nossa fé não transforma o nosso caráter, nós vivemos essa vida impulsionado pelas nossas paixões. E aí a gente faz as mesmas bobagens sempre. Dalila seduz Sansão para revelar o segredo da sua força. E a cada novo jogo de sedução ela chega mais perto de revelar a verdade. O que está por trás desse texto é uma coisa muito simples, querido. As suas paixões cegam você. Eu tenho certeza que se Sansão tivesse um amigo sério do lado dele, ele ia dizer:
Sansão, abre o olho, cara. Presta atenção. Será que você não está enxergando? E eu acho que Sansão ia ficar bravo com ele e queria bater no amigo. Porque quando a gente fica cego pelas nossas paixões, a gente se torna tolo em todos os sentidos e relacionamentos da vida. E queridos, tem muita gente cega pelas suas paixões. Eu não estou falando só da sexualidade, eu estou falando do dinheiro, eu estou falando de algumas coisas que a gente quer alcançar na vida, que não tem sentido para Deus. Necessariamente não são erradas, mas se tornam paixões que consomem a nossa vida e nos afastam do projeto de Deus. E a gente vai fazendo concessões e mais concessões, e de repente o fracasso vem sobre a nossa vida. Porque quando a gente está cego pelas nossas paixões, nós não enxergamos corretamente o cenário. E por isso nós estamos caindo nas mesmas armadilhas o tempo todo. Mas como é que eu lido com as paixões? Nós só poderemos vencê-las se colocarmos o nosso Senhor acima de qualquer paixão. Porque quando a gente é dominado pelas nossas paixões, a gente perde a percepção da desgraceira que é a nossa vida e da desgraceira que a gente está fazendo os outros sofrendo do nosso lado. E como é que a gente é livre disso? É quando eu tenho a coragem de pelo menos ter um vislumbrezinho pequenininho e dizer, sabe de uma coisa, minha vida está uma desgraceira mesmo, as minhas paixões estão me destruindo, e eu quero convidar Jesus para ser o Senhor da minha vida. Ele vai arrebentar as tuas paixões. Eu quero deixar isso bem claro para você. Ele não vai colocar a mãozinha de bênção e dizer, que bom, maravilha, porque senão você vai se destruir outra vez. Ele tem que destruir essas paixões que se tornaram deuses na tua vida. Essas paixões se tornaram a razão de você viver, a razão de você comer. E então Deus tem que arrebentar isso, para você poder ser livre. Para você poder ser livre. Sansão viveu a maior de todas as derrotas, porque ele não teve a coragem de deixar Deus ser a sua maior paixão. Ele não deixou Deus conduzir a experiência do seu amor. Ele não deixou Deus mostrar o valor e a utilidade da força que Ele tinha dado para ele. Porque se Ele tivesse deixado, não existe paixão que resista ao poder do nosso Salvador dentro da nossa alma. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus nos dá uma nova vida, nos dá um novo sentido. E é disso que a Bíblia fala para nós. E sabe o que é pior? É que esse homem não vai entender tudo que Deus estava fazendo. Sabe o que me chama a atenção? É que durante 20 anos da vida de Sansão, Deus não abandonou esse homem. Durante 20 anos, Deus o protegeu. Ele fazia tudo errado. Deus ainda o protegeu e o abençoou. Há quanto tempo Deus tem abençoado a tua vida? Queridos, isso chama-se misericórdia de Deus. Isso chama-se graça de Deus. Isso chama-se amor de Deus. Mas chegou um dia que ele não valorizou nem o restinho que tinha sobrado da dignidade e da unção de Deus na vida dele. E ele vai e diz para Dalila, tá bom, eu te amo mesmo. Ela não amava ele, mas ele diz, eu te amo mesmo. Está vendo essas 7 tranças que eu tenho aqui no cabelo? É porque eu nunca cortei o meu cabelo, desde que eu nasci. E Deus me deu um sinal.
e contou a história do anjo, e contou a história do cabelo, explicou para ela, porque ela não conhecia o que significava ser consagrado ao Senhor, nazireado. E ela espera ele dormir, e ele dorme um sono profundo. E ela pega uma navalha e corta todo o cabelo. Depois se levanta e diz a Bíblia que ele estava deitado no seu colo enquanto ela cortava todo o seu cabelo. E naquela hora, ela grita, outra vez, os homens da cidade de Sansão estão aqui. E aí quando ele se levanta, ele vê o cabelo no chão. E naquela hora, não era o cabelo que dava força, era o Espírito de Deus que lhe dava força. E naquele momento, o Espírito de Deus estava dizendo para Sansão: Sansão, você não tem a dignidade nem de honrar o meu símbolo que eu coloquei sobre você. Então o meu Espírito se retirou de você. E chegam os homens da cidade e invadem, e ele não consegue fazer nada, porque a força nunca fora de Sansão, era a bênção de Deus na vida dele. Talvez em algum momento ele imaginou que a força era dele, mas sempre fora de Deus. E a primeira coisa que os homens da cidade fazem é cegá-lo, furar os seus olhos. Pode ser que a força volte, pelo menos ele não sabe em quem vai bater. E o levam para um circo, na entrada da cidade. E o colocam como um animal empurrando moinho. E as pessoas naquela jaula olham e começam a dar risada. Sansão, olha lá o Sansão. E sabe o que é pior? Os homens da cidade dizem assim: Dagon, o nosso Deus, é mais forte do que o Deus de Sansão, porque ele foi subjugado. E sabe, tem uma coisa tremenda: toda vez que um homem de Deus cai, Deus é envergonhado diante dos seus inimigos por nossa causa, porque Ele colocou o seu Espírito e a sua bênção sobre a nossa vida. E aí chega um dia de uma festa, diz a Bíblia, e aí eles vão fazer a festa ao seu Deus, Dagon, e levam Sansão para ser a maior atração da festa. O homem de Deus que foi subjugado, e ele colocado entre duas colunas do templo de Dagon. E pela primeira vez na vida, Sansão faz uma oração: Deus, fiz tanta coisa errada, minha vida está cheia de burradas. Será que mais uma vez só mais uma, o Senhor podia me visitar com o teu Espírito Santo? E sabe o que é tremendo? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E Deus vai ouvir a oração de Sansão. E a força do Espírito de Deus está entrando na vida dele. Ele empurra as colunas do templo. E aquele templo desaba sobre todos aqueles que estavam rindo do nome de Deus. Não é uma vitória, porque não era esse o propósito de Deus para Sansão. Não era o projeto exato que Deus tinha para a vida dele, mas o Espírito do Senhor veio outra vez sobre a vida de Sansão. Há coisas que nos desqualificam. E na vida de Sansão, houve várias delas. Para mim, a mais forte
é que ele foi dominado pelas suas paixões. E nunca deixou Deus ser o Senhor das suas paixões. Mas a coisa mais tremenda para mim desse texto é que mesmo no fundo do poço mais escuro, da desgraceira mais terrível da nossa história, se um filho de Deus olha para cima, com verdadeiro arrependimento, e uma fé que esteja disposta a se comprometer, Deus ouve o nosso clamor e nos visita outra vez com a sua graça. Eu não sei, mas eu acho que naquela hora em que Sansão sentiu outra vez o Espírito de Deus envolvendo a sua alma, a Bíblia não fala, isso é da minha cabeça, eu acho que ele chorou. Sabe por que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange? E eu quero dizer hoje que quem sabe hoje você vai chorar, porque Deus quer fazer isso, ouvir o teu clamor e invadir a tua vida. E eu espero que não seja só para a última hora, porque aquele foi o fim da vida de Sansão. Mas eu espero de todo o meu coração que seja para começar uma nova vida no poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não adianta a cerimônia se você não quiser deixar Jesus ser o Senhor das suas paixões, ser o Senhor da tua vida, o Senhor dos processos que vão continuar no teu dia a dia, o Senhor do teu caminho, o Senhor que vai pegar o teu passado e vai transformar esse passado em algo que Ele mesmo, pela sua graça, vai transformar em mecanismos de ajuda para quem esteja sofrendo pelas mesmas paixões. Símbolos do poder transformador de Deus. Arrependimento, porque a gente comete tantos erros na vida, e talvez você tenha uma lista deles aí no teu coração. Fé, porque nós cremos, eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando aí na tua alma, porque o Senhor está aqui no meio do seu povo e quer fazer coisas tremendas nesse lugar. E entrega, porque aquilo que tem cegado você para não enxergar o cenário que está ao seu redor, Jesus precisa transformar. E aí você vai ter que deixar no altar dele, e algumas vezes ele vai ter que arrebentar isso. Mas é precioso, é. Só que é uma preciosidade que está desgraçando a tua vida. Você tem que deixar lá e deixar Deus começar algo novo na tua vida.